Bom dia, pessoal. Esse é um cenário que vocês vão ver várias vezes, que é o cenário do escritório da minha casa, onde eu começo a gravar as aulas que nós iremos começar. Quero muito que vocês me deem um feedback, retorno, ou seja, o que está bom, o que está ruim, o que tem que melhorar, né? A gente está tendo essa experiência nova. Hoje nós vamos trabalhar com esse tema da introdução em geografia, falando dos aspectos da população pelo mundo, né? Onde estão as pessoas? Quem são? Quantos são? Como se distribuem? Por que se distribuem? E quais, principalmente, são as qualidades de entender a população em geografia? Ou seja, quais aspectos que explicam elementos que não estão aparentes nos mapas de distribuição populacional, de densidade demográfica, por exemplo. Esses são os temas que na nossa aula de hoje a gente vai abordar de uma forma bastante introdutória ao tema. Eu espero que vocês gostem. Uma questão importante para a gente começar a entender quantos somos, onde estamos, as perguntas que motivam uma interpretação geográfica do mundo, é a gente poder, por exemplo, se defrontar com esse mapa. Por quê? Quando a gente olha para essa imagem, para esse mapa, nós vemos mas amarelos mais claros até ficarem marrons escuros. E isso significa que esse é um mapa de habitantes por quilômetro quadrado. Veja, há áreas no nosso planeta, portanto, em que nós temos uma grande concentração de habitantes por quilômetro quadrado, isso se chama densidade demográfica, ok? E outras em que essa densidade nem é tão grande assim. Mas por que isso ocorre? Qual é o processo histórico que formulou tudo isso? Por que o mundo se apresenta desse jeito? Quais são as características desse mundo? Essas perguntas só podem ser respondidas quando a gente tem uma análise mais aprofundada da realidade. Essa é uma primeira forma de nós observarmos, talvez, quanto somos e onde estamos. Primeira aproximação possível, talvez, de uma análise geográfica do mundo. Ainda pensando nessa mesma pergunta, nós podemos perceber que há continentes no mundo em que existe uma concentração muito maior de habitantes do que outros continentes. Vamos olhar para essa imagem de novo e para a explicação. A Ásia concentra 61% de toda a população do planeta. Imaginem vocês que é no continente asiático, portanto, que nós temos mais da metade da humanidade vivendo, cerca de 4,1 bilhões de habitantes. Se nós pensarmos na África, nós estamos trabalhando com 1 bilhão de habitantes. As Américas, onde nós estamos, são 934 milhões de habitantes. A Europa, 749 milhões de habitantes. E a Oceania, 37 milhões de habitantes. Observando o mapa anterior e essa distribuição da população por continentes, nós vamos perceber já que há uma desigual distribuição da população entre os continentes. Ela não está dividida de maneira igual no mundo. Essa é uma questão importante para nós pensarmos. Quais são as características da população asiática, por exemplo? Quais são as características de determinados países que são muito populosos, não é isso? Quais são esses elementos que explicam uma série de aspectos desse mundo complexo e grande que nós vivemos? Talvez essas sejam as perguntas sobre as quais a geografia passou a tentar compreender esse mundo. Eu gosto bastante desse mapa. Esse mapa é uma imagem de satélite do mundo à noite. Vocês vão perceber, né, que com esse mapa nós podemos fazer análises muito significativas. Onde a população do mundo mais se concentra, será que está explicado aí? Ou será que aí se explica, por exemplo, onde a população do mundo não só mais se concentra, mas onde ela tem mais acesso às tecnologias? Se vocês olharem para o continente europeu, vocês vão ver o continente europeu bastante aceso. Mas o continente europeu nem é tão populoso assim se comparado à África, se comparado à Ásia. Nós vamos olhar, por exemplo, os países considerados, né, não desenvolvidos, periféricos, chamaria assim, em relação ao capitalismo central. Aliás, nós vamos ter muita oportunidade de debater esse tema. Né? Os países que são da periferia do sistema capitalista só são da periferia do sistema capitalista porque os países capitalistas centrais, no processo histórico,
impuseram essas condições. Vou dar um exemplo clássico. Enquanto no século XIX a Inglaterra passava pelo seu processo de industrialização, né, a Inglaterra buscava colônias no mundo, né, assim como outros países europeus impunham um processo de colonização, e essas colônias não tinham a mesma capacidade de se desenvolver, porque esses países que são considerados centrais colocavam essa condição para as colônias. Portanto, a Inglaterra não se tornou o país mais desenvolvido do período do século XIX com a Revolução Industrial porque ela era melhor do que os outros países. Pelo contrário, isso foi o processo histórico de colonização que a Inglaterra impôs a outros países que a permitiu ter acesso a riquezas minerais, a riquezas que não existiam no seu território e que eles, de alguma maneira, retiravam das suas colônias que não podiam ter um desenvolvimento, por exemplo, autônomo. Então a gente vai começar a entender esse mundo. Mas olhando para esse mapa ainda, é muito interessante a gente notar, né, os locais onde nós temos uma concentração populacional significativa e o acesso às tecnologias. Veja esses lugares que estão mais acesos, né? Significa que, de alguma maneira, essa população do mundo, né, se concentra de maneira particularizada em alguns continentes, em alguns países, e não apenas, né, e não está dividida de maneira homogênea pelo mundo. Bom, pessoal, nós estamos introduzindo o tema de onde estamos, quantos somos. Né? Nós estamos falando sobre população em geografia, estamos falando de perguntas básicas de geografia. Onde estão as pessoas? Que lugares? Como elas são? Só que essas perguntas elas são muito iniciais. Né? Veja, queria mostrar para vocês, por exemplo, um livro. O livro da professora Amélia Damiani, População e Geografia. Veja, é um livro que vai trabalhar desde esses aspectos mais genéricos da população, mais simples de entender, a população como um aspecto numérico, estatístico, mas a gente precisa fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o que é a população. A população não é apenas distribuí-la no mundo, dizer onde ela mais se concentra, do ponto de vista dos quilômetros quadrados, como é o caso então da densidade demográfica, ou qual é a sua quantidade absoluta pelo mundo, e assim a gente já fez geografia. Muito pelo contrário, as populações são uma porta de entrada para nós estudarmos temas mais complexos. Veja, a população. População é um dado estatístico. A população é algo meio que a gente não consegue dividir ela e entender de maneira mais complexa. A população é quase um dado numérico. Porém, essa população, por exemplo, se divide entre homens e mulheres. Essa população se divide entre classes sociais. Essas classes sociais moram em lugares diferentes numa cidade. Se a gente observar, por exemplo, esse aspecto. Essa população no mundo se divide entre a cidade e o campo. Essa população no mundo tem uma série de elementos de diversidade da forma de viver. Há comunidades tribais que ainda existem nos dias de hoje, há comunidades camponesas, não é isso? Há uma diversidade muito grande no mundo. Né? Se nós pensarmos no nosso país, o Brasil, os brasileiros, o povo brasileiro, o Brasil, né, também é composto, por exemplo, por inúmeras comunidades tradicionais. Quebradeiras de coco, faxinalenses, povos indígenas. Ou seja, a população também não é um aspecto homogêneo. Nós temos que entender isso para poder compreender as questões mais complexas que se põem para o tema da população. Esse livro é uma ótima indicação para a gente começar a compreender aspectos mais complexos da população em geografia. Aspectos que vão trabalhar, por exemplo, elementos que apenas distribuir a população por um mapa no planeta não são capazes de explicar geograficamente o que significa o fenômeno da população. Rapidamente, como a professora Amélia Damiani trabalha esse elemento na população e geografia, muito rapidamente uma passagem do livro. Não é a geografia da distribuição diferenciada da população no globo terrestre que aspiramos, a da primeira aproximação com o fenômeno humano, através das quantidades de população diversas. Aqui se vale da visualização de cores diferentes manchando cada país ou cada lugar, para retratar num mapa seu lugar
no universo das diferentes quantidades de população. Observemos que esse quantitativismo leva à imagem superficial desse fenômeno social, para quem quer lhe captar exatamente a essência qualitativa, as relações escondidas. A geografia hoje não se contenta mais com a leitura do espaço como invólucro de conteúdos indiferentes que tardiamente a preenchem. Vamos abdicar dos números? Não exatamente. Vamos, na verdade, relacioná-los imediatamente com as qualidades. O que a professora Amélia Damiani está trabalhando aqui é que nós não vamos abdicar desses mapas que nós vimos. Nós não vamos jogá-los na lata do lixo como se fossem elementos que não servissem para nada. Mas, pelo contrário, nós iremos utilizar esses números, esses mapas, a densidade demográfica, a população absoluta, e vamos observar a diversidade, nós vamos observar as qualidades dessa população. Isso também nos interessa. Não basta apenas mostrar aqueles mapas, mas é mais importante e preciso que nós façamos em geografia é a análise da qualidade desses números. Quer dizer, nós precisamos entender essas populações, como elas se dividem em classes sociais, como elas produzem espaços, quais são os conflitos que existem, ou seja, elementos que não aparecem na mera descrição quantitativa dos dados. E para irmos caminhando um pouco sobre onde estamos, quantos somos, acho que esse exemplo das cidades mais populosas do mundo pode nos ajudar a entender um pouco esses aspectos. Vejamos lá as 10 cidades mais populosas do mundo: Tóquio, Delhi, Xangai, São Paulo, Cidade do México, Cairo, Dhaka, Mumbai, Pequim, Osaka. Veja, são números, né? E ao lado nós temos duas imagens que permitem, a partir dessa categoria geográfica que são as paisagens, analisar de maneira um pouco mais aprofundada essas populações. Vejamos a segunda imagem. É a imagem da cidade de São Paulo. Nós temos ao fundo pessoas ou determinadas parcelas da nossa população que conseguem viver em prédios de padrão médio e alto, do ponto de vista do conforto, do ponto de vista do luxo, e temos também população, pessoas que vivem em condições precárias do ponto de vista desses acessos. Quer dizer, as casas não são a mesma coisa que aquelas outras casas que estão atrás desse conjunto habitacional popular. Atrás nós temos prédios que representam uma outra classe social, por exemplo, habitando a cidade. Então nós temos distintas formas de observar São Paulo. Então nós não podemos simplesmente, em geografia, dizer, olha, o que importa é entender que São Paulo tem 21,8 milhões de habitantes. Esses 21,8 milhões de habitantes de São Paulo se dividem em classes sociais e moram em lugares completamente diferentes. Se nós olharmos para essa paisagem demonstra para nós que as classes sociais habitam o espaço urbano de maneira distinta, de maneira diferente. E isso é muito importante para nós compreendermos, inclusive, as desigualdades sociais presentes na produção de um espaço urbano, por exemplo. Bom, pessoal, essa foi a primeira aula que a gente teve sobre a introdução ao que seria pensar o mundo a partir da geografia. Uma introdução que nós trabalhamos o tema da população, uma primeira aproximação de como ela se distribui pelo mundo, mas, ao mesmo tempo, entendemos que não basta mais em geografia fazermos a distribuição dessa população pelo mundo e colocar isso apenas num mapa. Pelo contrário, nós temos que identificar as qualidades, os aspectos que explicam as questões que não estão aparentes nesses mapas. Por exemplo, a divisão da população em classes sociais, uma série de elementos que explicam a diversidade de viver e de habitar esse mundo, que são necessários para uma análise geográfica da população. Essa é a primeira aula nossa, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, e a gente continua, o mais rápido possível, o mais breve possível, avançando nos nossos conteúdos. Até breve!